Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí do jogo aberto com Renata Fã, junto aí com o Cicinho, Ronaldo, né? Duda Sena comentando um pouco aí sobre a escalação da seleção brasileira com jogadores do Flamengo, né? Que pode ter a chance aí de Alexandre, Jesse e Wesley, né? Entrar no time titular. E nesse vídeo eu vou falar também sobre reforços, né, sobre o Mengão, né, sobre o caso aí de Jorginho, que vai chegar sexta-feira, pode pintar aí, entre outros reforços que eu estou procurando aí, né, então tudo nesse vídeo. Então assiste até o final, não perca nada sobre o Mengão aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Muito bem, Nivaldo Decilo, e aqui está essa prévia, uma possibilidade, não há confirmação de time titular, ainda o Ancelotti esconde as suas armas completas e principais, mas espera-se que essa seja a escalação pelo que se acompanhou nos treinamentos. Alisson, campeão inglês no gol. Wanderson na lateral. Marquinhos e Alexandro. O Alexandro, que é do futebol francês, uma surpresa, ninguém imaginava na lista. Pode ser, inclusive, titular ao lado do Marquinhos, que vem prestigiado pelo título da Champions League. Alexandro, muito elogiado nas últimas atuações, especialmente pelo Flamengo. Aí no meio, Casemiro. Esse aí eu já cravaria que é titular, a não ser que se lesione, que tem um problema no aquecimento, porque é o cara de confiança, da admiração do Ancelotti. Titular e capitão, eu acho, viu, né? Capitão, boa! De capitão, Edu, o que você falar, a gente assina aqui, tá bom? Ó, Bruno Guimarães e Gerson complementando esse meio-campo. E aí um trio de ataque que hoje pode ser o Estevão, o Vini Júnior, esse também é outro de confiança do Ancelotti. E falando em confiança, o melhor momento do Richarlison na Europa foi também comandado pelo Ancelotti. E essa seria a escalação inicial. Cicinho, mudanças, alguma coisa diferente? O que você imagina que pode aparecer de surpresa? Será que é por esse caminho? Olha, eu acredito que é por esse caminho, Renata. E se houver algo diferente disso, vai ser na questão da confiança mesmo. Você vê que o Ancelotti ele vai optar por atletas que ele conhece mais de perto e que já trabalhou juntos. Então você pega o Casemiro, é um cara que ele conhece extremamente. O Richarlison não estava nem sendo convocado, ele já convoca e coloca. Então, assim, são jogadores de confiança. Alexandre tem uma bagagem na Europa. É um jogador muito experiente. Carlos Augusto não era titular na Inter de Milão. Então, assim, ele vai optar mais exatamente nesse primeiro contato com os jogadores, primeiro contato com as eliminatórias sul-americanas, ele vai optar pela confiança. E também pelos jogadores que estão no momento e que ele ouve falar, que é o caso do Estevão, que é um jogador aí que, na minha opinião, tem que jogar, porque conhece muito de bola e o momento dele é propício para que ele entre de titular e dê conta do recado. Então, a nossa esperança já aumenta vendo uma escalação assim. O Flamengo ganhou folga também e se reapresenta na quinta-feira. A ideia do Flamengo é descansar todo mundo antes da Copa do Mundo de Clubes. E o rubro-negro deve contar com o Jorginho, hein, para a disputa da competição. O volante está cada vez mais perto do Flamengo. Uma boa, vocês acham? Acho que é um bom jogador, sim, com experiência internacional. Acho que vai ajudar muito o Flamengo na Copa do Mundo, sem dúvida. A única parte física pela idade ali, 33 para 34, né? Tirando isso, a bola... Se ele entrar no ritmo do futebol brasileiro, não vai jogar. Precisa segurar. Joga um pouco, para. Entendeu? Se ele fizer 3, 4, máximo 5 jogos por mês, ok. Agora, se ele entrar nos 8, 7, 8, não aguenta. Principalmente no retorno. Depois, mais adaptado, né, entendendo o que é jogar aqui, né, com essa quantidade de jogos. E não é, às vezes eu falo sobre isso e as pessoas mandam mensagem para mim no Instagram. A primeira reação é: o cara ganhou muito, tem que jogar. Primeira reação. A segunda reação é: mas ele é novo, tem 20 anos, como é que não aguenta jogar? A terceira reação é assim: não, é inadmissível, já ouviram isso? É inadmissível um jogador de 20 anos não conseguir jogar 3 jogos por semana. Inadmissível. Então, assim, cara, é meio simples de entender. Não é muito a quantidade de jogos, mas sim a quantidade de dias que você descansa, que você recupera o seu corpo. Simples.
Quantos jogadores o Palmeiras não terá por conta da data FIFA? 8. 8? Corinthians meia dúzia. Então, o Flamengo eu acho que é mais, né? O mais de todos. Eu vi o Felipe Luiz falando. 4, né? Só na seleção 4 ou 5? Palmeiras tem a seleção sub-20. Não, só de brasileiros, que eu quero também. Dizer. Só de brasileiros, né? Benedetti, Luiz. Na seleção brasileira. Danilo, Wesley, Alexandro, Gerson. Isso. É isso. Léo Ortiz, são 5. Léo Ortiz, são 5. 5, cara, na seleção brasileira, fora os outros. Palmeiras tem 8. Benedetti, Luigi no sub-20. Tá faltando um aqui que eu não tô lembrando. Aí tem os estrangeiros, né? Facundo, Martínez e o Giai. Aí Gomes, são 6. Estevão, 7. Tá faltando um ainda. Flamengo, 10. 10, né? Então vamos lá, o Palmeiras... Flamengo, ó, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandre e Gerson na principal. Arrascaeta e Varela, Uruguai. Plata no Equador. E 2 pro Brasil Sub-20, João Vitor e Matheus Gonçalves. Então, é porque a gente ainda não mencionou o que é isso. Então, vai preparar na ponta dos cascos no Mundial. A data FIFA acaba dia 11. O Palmeiras estreia dia 15. A Leila vai buscar os caras. Vai buscar os Eles caras vêm de pra avião. cá e daqui Então, vão pra lá. Flamengo acaba dia 11, estreia dia 16. O Felipe Luiz falou, na verdade, a gente não vai treinar pro Mundial. Vai recuperar e jogar. É isso. Porque a impressão é assim, não, parou agora o campeonato, vão parar de jogar. Ainda tiveram uma rodada de brasileiro, hein? Porque senão ia ser, né? Ia emendar com a data FIFA, como terá Senão São os Paulo. caras iam viajar dia 13 para jogar dia 15. Piquerez. Oi? Piquerez. Piquerez, exatamente. Ana de Armas. Então, aí, ó, né? São poucos dias de preparação para a estreia, de Aliás, fato. essa última rodada foi bom ter tirado desses clubes. Não pela parte física. Aqui, ó. Eu duvido que ia ter jogador jogando a Vera a dia do embarque para uma Copa do Mundo de Clube. Eu duvido. Se eu sou treinador, eu nem colocaria no campo. Os caras iam querer estar na viagem e não perder por causa da lesão. Então, mas o Palmeiras, na verdade, são 6, né? Porque os outros 2 da base não são prioridades, né? E aí precisa ver se o Bielsa vai colocar, né? Porque ele levou os outros da outra vez e levou para passear e não... Eu acho que em relação ao Flamengo, foi, né? não teve grita por conta da convocação da seleção brasileira, porque é o Ancelotti. O Giai foi convocado? Acho que não. Acho que o Giai não foi convocado. Então é Facundo Martínez. Mas sub-20 o Giai? Não foi convocado. Acho que então, Facundo Martínez. Tem mais um uruguaio. No uruguaio? Você é incrivelmente sortudo. A Conmebol definiu as datas dos jogos das oitavas de final da Libertadores. Lembrando que o Flamengo pega Internacional, jogo de ida no Maracanã, jogo da volta no Beira-Rio. O jogo de ida está marcado para o dia 13 de agosto. Deixa eu ver que dia vai cair isso. Acho que é quarta-feira, é isso mesmo. E o jogo da volta no dia 20, também quarta-feira, 9h30 da noite, no Beira-Rio. Então você que gosta de viajar para assistir ao Mengão, tá aí, bota aí, anota aí na sua agenda. Ida, 13 de agosto, 9h30, e jogo da volta, 20 de agosto, às 9h30 também, jogo da volta no Beira-Rio. E para você que não vai poder viajar para assistir ao jogo, a transmissão será da TV Globo, dos 2 jogos. Então, por conta disso, será na quarta-feira, porque a TV Globo costuma transmitir jogos às quartas. Mudando de assunto, galera, o jornal espanhol AS alerta clubes europeus sobre Arrascaeta e Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas. Deslumbrante, que isso, hein? O Diário destacou o momento brilhante vivido pelo camisa 10 uruguai, destacando suas participações deslumbrantes pelo Flamengo em 2025 e os 9 gols no Brasileirão, ressaltando se tratar de um recorde superlativo para um meia atacante. Apesar de rasgar elogios a Arrascaeta, os espanhóis apontaram também para o trabalho técnico Felipe Luiz, tido como fundamental para os números do uruguaio. Arrascaeta se adapta perfeitamente a esse sistema com seu talento e inteligência tática e tem marcado gols em todos os aspectos. Fecha aspas, escreveu aí o jornal espanhol. E, gente, assim, o jogo contra o Fortaleza mostrou por que o Felipe Luiz tem essa, digamos, teoria de não, ou o costume de não escalar Arrascaeta e Pedro
ao mesmo tempo. Que quando o Pedro não está em campo, o Arrascaeta ele fica mais, digamos, no ataque, mais próximo da área. E com o Bruno Henrique ele consegue fazer esse deslocamento de uma maneira perfeita. Com o Pedro não, que o Pedro é mais centroavante e o Arrascaeta não consegue chegar tanto à área. Pelo menos no jogo contra o Fortaleza me deu essa impressão. Vocês concordam comigo ou não? Galera, o BAP deu uma entrevista a Forbes, muito boa a matéria, por sinal. Eu vou pegar aqui uma declaração dele de tantas que ele deu lá. BAP, presidente do Flamengo, obviamente. E ele disse, abre aspas, a prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos este ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países. E eu não acredito que isso seja sustentável. Estamos no dia 3 de junho. Você, torcedor do Flamengo, se prepare. Galera, eu fui comprar Ele deixou claro aqui, Brasileirão e Libertadores é a prioridade. A Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, não reclame e não deve reclamar se o Flamengo poupar jogadores nesses duelos, pensando nos jogos super importantes do Brasileirão e da Libertadores que vão acontecer antes e até mesmo depois. O calendário vai exigir muito isso do Flamengo. E ele está deixando claro aqui, gente, a prioridade é Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil vem depois. Brasileiro e Libertadores está até na frente do Mundial de Clubes, ele mesmo já falou isso aqui. Então, se prepare, torcedor rubro-negro, porque isso vai acontecer, tá? Não será nenhum absurdo. Vamos lá. Falando agora de Gonzalo Plata, presidente da Federação Equatoriana, rebateu o Flamengo. Francisco Egas, presidente da Federação, falou o seguinte sobre Gonzalo Plata, toda a situação. Lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial, porque o que fizemos a todo momento foi estar em comunicação com eles. Sebastião BKSS não faz muito tempo que visitou o Brasil e falou com todos do Flamengo. Nosso médico estava em comunicação permanente. Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo Plata foi com conhecimento das pessoas do clube. Entendo que eles também têm o outro lado para tratar com cautela suas competições. O Mundial de Clubes, nesse sentido, para eles, é só para eles. Era melhor que o jogador não viesse. Que ficasse e seguisse a recuperação como eles pensam. Sendo uma data FIFA, nós também temos nossas prioridades. Quisemos trazer o jogador, assegurar seu estado, o processo de recuperação. Vocês e o Flamengo podem ficar seguros que não vamos correr riscos com ele, comentou o presidente na concentração em entrevista à rádio equatoriana Sucre. A ver, né? Se ele entrar em campo, para mim já vai colocar em risco a saúde do atleta. Ó, galera, o Flamengo deve negociar um lateral esquerdo aí. Por quê? Depois do jogo contra o Fortaleza, o técnico Felipe Luiz foi questionado sobre ter 3 bons laterais nessa posição. No caso, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. E ele disse o seguinte, abre aspas, é um jogador titular do Uruguai, falando sobre o Vinha, tem muita experiência, campeão de Libertadores, jogou na Europa. Teve uma lesão gravíssima, voltou. É bom ter 3 laterais desse nível. Aí nós podemos falar, você não acha que o elenco é muito curto? Me perguntaram isso outro dia aqui. Um deles, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha, fica fora do treino. Tem que ficar fora do treino. Isso me parte o coração, porque a única forma que eu consigo prepará-los é treinando. Mas é claro que estou feliz de ter todos esses laterais, comentou o Felipe Luiz após a goleada em cima do Fortaleza. E aí, galera, quem vocês acham que o Flamengo tem que negociar? Ele deixou claro aqui, cara, que com os 3 ele não vai conseguir trabalhar no dia a dia. Vai ficar girando ali entre os 3. Para mim, Alexandre é titular absoluto e tudo indica que ele será titular na seleção brasileira na estreia do Ancelotti nessa quinta diante do Equador. E aí, quem é o reserva imediato? Eu acho que tudo depende de como o Vinha volta. Supondo, o Vinha voltou bem, tá? Voltou bem, não está tendo problemas físicos por conta das graves lesões. O meu reserva do Alexandre seria o Vinha. Mas tudo depende de como ele está voltando dessa lesão grave que o fez ficar 10 meses longe dos gramados. 10 meses, isso mesmo, porque 11 de agosto foi o último jogo dele, ele voltou em junho. Cara, 10 meses. Tudo depende das condições físicas do Vinha. O Vinha, bem fisicamente, para mim, é mais jogador que o Ayrton Lucas. Características diferentes. Mas eu gosto, me apetece mais
a característica que o Vinha tem. E eu queria a opinião de vocês em relação a esses 3 atletas aí. Vocês concordam comigo? Pensam diferente? Não, Ayrton Lucas tem que ficar, é o Vinha que tem que sair. Quero a opinião de vocês em relação a esse assunto aí. Para finalizar, galera, Jorginho, quando ele chega ao Rio, ele chega esse final de semana, não, segundo uma pessoa do Flamengo, Jorginho ainda não nos confirmou. Ele chega dia 6 ou dia 7, deixa eu ver aqui. Ó, 6 é sexta e 7 é sábado, ou seja, 6 ou 7. Sexta ou sábado ele está chegando no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e ele ficará à disposição do Flamengo para a disputa do Super Mundial. Lembrando que ele abriu mão de 800 mil libras, que dá em torno de 6 milhões de reais, a receber do Arsenal para poder rescindir com o Arsenal e assinar em definitivo com o Flamengo. Vene, eu não acredito nessa história. É óbvio que o Flamengo vai pagar, gente. Na boa. Todo mundo está falando a mesma coisa. Ou eles combinaram o discurso, ou, enfim, isso aconteceu de fato. E aí a gente nunca vai saber a real verdade. Eu estou falando para vocês aqui o que mais de 6 pessoas me relataram. Não só do Flamengo, pessoas ligadas ao jogador também. Então, o Flamengo não vai arcar com esses 6 milhões de reais para ter o jogador por alguns dias, porque poderia ter o jogador a partir do dia 1º de julho. Pelo menos a informação que eu tenho. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando. Jogadores, né, cara? Elenco, o Flamengo tem um elenco muito forte, a gente já sabe disso. E agora, nessa data FIFA, pasmem, teve 13 jogadores convocados para as seleções, cara. Meu Deus do céu, é muito jogador. Ó, começou com Wesley, no Brasil, né? Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Alexandre e Gerson. No Sub-20, Lucas Furtado, Iago, João Vitor, Ryan Lucas, Matheus Gonçalves. Aí o Uruguai, Varela e Arrascaeta. E lá no Equador, o Gonzalo Plata, tá? O Brasil, seleção brasileira, vai jogar com o Equador nesta quinta-feira, em Guayaquil, a estreia do Lancelotti, não é Lancelotti, ia falar Lancelotti. Lancelotti, é foda. Ancelotti. Então, a estreia do Ancelotti, né? Vamos falar meio italiano aqui. E Brasil e Paraguai, na terça-feira, dia 10, vai ser em São Paulo. O primeiro jogo do Equador vai ser lá em Guayaquil, lá deve provavelmente, na altitude lá, né? Na altitude, né? Bom, e aí, cara, falando em Equador, tá tendo esse rolo aí entre a Federação do Equador, da seleção equatoriana, com o Flamengo por causa do Gonzalo Plata. O Flamengo detonou a Federação Equatoriana, dizendo que os caras tinham vindo para o Brasil indo para casa do Plata, fizeram com um médico lá da federação, fizeram procedimentos à revelia do Flamengo, né, no intuito de liberar logo o Gonzalo Plata, inclusive convocaram o Gonzalo Plata, mesmo ele estando machucado e aí de molho pelo Flamengo. Aí deu uma polêmica total e o pessoal lá da Federação Equatoriana fez aí suas devolutivas, né? Falaram de volta. Entre aspas, o presidente da Federação Equatoriana, o Egas, ele falou o seguinte: lamento as declarações de Felipe Luiz e também a nota do Flamengo, porque em todo momento estávamos em comunicação com eles, né? O BKSS, que é o técnico da seleção, visitou o Gonzalo Plata no Brasil e falou com todos no Flamengo, tá? Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo Plata foi com o conhecimento de pessoas do Flamengo, estávamos em constante contato e fomos claros, o objetivo sempre foi apoiar o tratamento, não fizemos nada que pudesse prejudicar a sua recuperação. Aí ele falou mais: temos o e-mail autorizando a liberação do Gonzalo Plata no dia 2 e pedimos que estivéssemos diretamente, ou devolvêssemos diretamente ao Mundial de Clubes no dia 11. Entendemos que depois mudaram de critério e passaram a priorizar a permanência do jogador para suas competições. Ainda assim, decidimos que Plata viria se apresentar para ser avaliado por nossa equipe médica e só então tomaríamos alguma decisão. É impossível pensar que vamos arriscar um dos nossos melhores jogadores, que é importante para o presente e futuro da seleção. Queremos tê-lo conosco por muito tempo. Isso ele falou porque os caras falaram que podia prejudicar a carreira do cara, né? É uma situação complicada essa, né? Não dá para entender, né? Eu não acredito que o Flamengo tenha falado mentira, né? Que os caras vieram aí, foram na casa dele lá e fizeram
a revelia, inclusive ele agora está rebatendo, dizendo que o Flamengo tinha conhecimento, que tinha gente do Flamengo autorizando, e aí por diante, né? Vamos ver o que irá isso aí. O fato é que é estranho mesmo, né? Se ele falasse que não quisesse só recuperar o cara, não tinha convocado. Então não convoque. Agora está falando que está convocando para que a equipe deles avalie o jogador. E aí chega lá, não, ele tá bom, melhorou aqui, pode jogar. Tem que tomar cuidado, né? Aí vamos ver o que vai dar isso aí, né? Complicado essa situação, hein? E aí é o seguinte, para confirmar a chegada do Jorginho ao Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira, segundo o GE, vai fazer exames no mesmo dia, exames médicos, antes de assinar o contrato de 3 anos com o Flamengo. Então vão avaliar o cara. Lembra que ele estava com uma lesão nas costas, né? Meio complicada, tal, acabou voltando, tudo bem e tal, né? Vamos ver como é que vai ser. Com certeza os caras vão avaliar isso aí, tá? O acerto com o Flamengo já está encaminhado há algumas semanas. Ele dedicou os últimos dias para resolver o impasse de uma bonificação que ele tinha referente ao mês de junho, né? Que seria o último mês do seu contrato com o Arsenal. E ele quer jogar a Copa do Mundo de Clubes, por isso decidiu assinar a rescisão imediata com o Arsenal. E ele teve que abrir mão aí dos seus 500 mil libras. Oh, meu Deus, 3,8 milhões de reais na cotação atual. É que para esses caras também já ganhar tanto dinheiro, né, velho? Tanto dinheiro que ele estiver guardando, né? É dinheiro de pinha. Só 500 mil libras não é nada. Os caras ganham milhões por mês, sei lá, foda. Vamos que vamos, né, cara? Que bom pro Flamengo, o cara tá chegando aí. Tomara que dê tudo certo, não tem nenhum problema. E o Jorginho assina com o Flamengo, vai jogar o Mundial e é mais uma estrela pro nosso futebol brasileiro aqui, né? Um futebol que a gente tá sempre perdendo jogador, né, cara? E aí quando o cara fica um pouquinho mais velho, vem, né? Já dá pra dar um gasto ainda, né? Dá pra tirar um caldo ainda aqui do futebol. Vamos que vamos, valeu! Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né? Vários comentaristas, imprensas aí reagindo ao Flamengo, que contratou aí Jorginho para o Mundial de Clubes. Ele tá com a previsão para chegar na sexta-feira, né? De sexta para sábado. E aí vamos fazer também aqui, né? A cobertura da chegada dele, primeiras palavras. Então, quando o Flamengo anunciar de fato nesse jogador, vamos trazer para vocês aqui em primeira mão. Mas é isso, o Flamengo também está atrás de mais reforços, né? Para tanto para o Mundial, como também para a sequência aí do campeonato. Tanto Libertadores como Brasileirão e Copa do Brasil também. O Flamengo quer beliscar, né, muitos desses campeonatos, né? Sabemos que é muito difícil, né, o Flamengo vencer muito desse campeonato, né? Mas não é impossível, né? O Flamengo focando no Brasileirão, aí ganhando pontos e mais pontos, e depois avançando na Libertadores, quem sabe o Flamengo também não pode beliscar aí a Copa do Brasil, colocando o time ali, né, consideravelmente reserva, né, e dando chance para esses jogadores ele entrarem, fazer a diferença ali e quem sabe, né, também ganhar esse campeonato, que seria muito importante para o Flamengo, tanto questão de dinheiro, né, como também de prestígio, né, no campeonato nacional. Deixe sua opinião pra gente aqui, galera, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.